Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast. E esse é um espaço para nós conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que, de fato, guia as nossas vidas. Aqui a sua história também importa. Esse é um espaço para você também. Então, seja muito bem-vindo nesse café com muito conteúdo e muito significado. E, como sempre, agradeço nossos parceiros. Sem a CP Marketing Digital, que é esse local de podcast aqui, não seria possível esse projeto. Então, para você que busca se destacar no mercado digital, é uma oportunidade para você que quer também, às vezes, ter um local de fala, um podcast, ou deseja trabalho de social media, tráfego pago. Eles têm um link de consultoria gratuita que também está disponível na descrição. E também os nossos parceiros, a Go Coffee Los Andes, que está sempre comigo na minha rotina, e aqui no podcast também não seria diferente. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu recebo aqui 3 convidados muito especiais que estão aí em frente ao movimento que tem impactado muitas vidas aqui em Goiânia, a comunidade A+. Então, é um prazer recebê-los aqui, um grupo que começou pequeno, né, e hoje conta com mais de 1.500 membros ativos. Então, esse podcast aqui vai ser maravilhoso e é uma comunidade onde reúne pessoas através da corrida e proporciona ali, né, bons hábitos, sempre incentivando bons hábitos e através também do desenvolvimento pessoal, né? A mentalidade é algo que está sempre presente na comunidade A+. Então, hoje, eu recebo aqui Murilo, que é o criador da comunidade A+, atleta amador e estudante de nutrição e alguém que decidiu transformar a rotina em um propósito coletivo. Então, ele vai ter muito a agregar aqui para vocês e além também de liderar a comunidade A+, ele compartilha nas suas redes sociais, né, o seu treino, a alimentação, abordando também a mentalidade. E também recebo aqui Matheus Freitas, que é cristão, empreendedor e especialista em vendas na Amazon. Que bacana. É dono da marca Café Prosperium. Então, ele une aí a paixão por o café e uma missão maior, né? Inspirar a coragem nos empreendedores. Ele começou a jornada no e-commerce, ainda jovem, então, desde então, ele vem ajudando pessoas a construírem mesmo esse negócio de sucesso no mercado, né? E também é co-criador da comunidade A+, fortalecendo aí o desenvolvimento pessoal, né, esse compromisso com o empreendedorismo também. Também recebo aqui Daniel, que é cofundador da comunidade A+, também, que é voltada para essa questão dos hábitos saudáveis, né, como eu disse. E também do Mente em Movimento, que promove a divulgação de temas ligados à psicologia. Então, focado aí na psicologia esportiva. Estudante de psicologia também, do 5º período, e também cursou letras na UFG, o que fortaleceu também a sua paixão pela leitura e escrita. E é coautor de 2 livros de poesia e atleta amador. Então, tem a corrida aí também com uma grande paixão, né? Sejam muito bem-vindos, Daniel, Murilo e Matheus. É um prazer receber vocês aqui no Podcoff com Propósito. Tenho certeza que vai ser muito inspirador e transformador para quem está ouvindo. Com certeza. Primeiro de muitos, a gente espera. Com certeza. E a gente quer trazer aí para esse pessoal que está assistindo o que a gente acredita, né? E a galera da Mais deve estar assistindo. Então, abraço para todo mundo aí. Acompanha que o podcast vai ser muito legal, né não? Vai ser muito massa. Exatamente. É uma honra pra gente estar aqui. E já que chama Podcoff, eu trouxe um café pra você. Né? Já que é o Podcoff, eu trouxe o café dos empreendedores pra você. Olha só. Já gosto um pouco de café, né, gente? Que incrível. Ó, vamos até abrir aqui ao vivo? Ao vivo. Gente, eu gostei já da logo, da cor. Ele não precisa de açúcar e não dá azia. O café é bom, não precisa de açúcar, porque o café é uma fruta na sua gênese, né? Então, massa demais. Saboroso e doce. Chocolate, sensorial, galera. Chocolate ao leite, aveia, leve mel e doce. Avelã. Top. Isso deve ser bom, hein? Vou experimentar e contar pra vocês. E como tá tendo presente aqui, eu também vou dar o meu. Como você havia dito, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje. Espero poder contar um pouquinho da minha vida, tanto pessoal quanto da minha vida como sócio fundador, cofundador da Mais. E, como foi dito, eu sou coautor de 2 livros, 2 antologias poéticas. Então, tem uma poesia minha nesse livro. Fica aqui de presente, Ana. Muito obrigada, espero que você goste, Daniel. tá bom? Obrigada, com certeza irei ler. Que incrível. Tô Poesia agora. Presente aí.
Esqueci de trazer o presente dela. Ela tá guardado lá em casa. Mas tá mesmo. Tá mesmo. É porque sua eu vim direto da presença. faculdade. Mas você vai receber esse presente ainda. Ó, Oh, cobrar. vou aguardar, Vai ser hein? uma Não poesia, esqueça, igual a não. do Biro, né? Mandou apresentando no seu WhatsApp. Oi, textão. Ana do Podcoff. Gratidão. Ai, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, bora lá, né? Vamos lá. Vamos partir do ponto inicial, né? De como que começou tudo. Quero perguntar primeiro pra você, Murilo, como que nasceu a Comunidade A Mais? Pra que você consiga, pra que a gente conte, né, pra galera aí, como que você sentiu que isso não era só sobre corrida? Porque eu sei que existe um propósito muito maior dentro disso, né? Então, como que nasceu tudo? Você já tava com os meninos ou não? Como que surgiu essa comunidade? Os meninos eu conheço desde o ensino fundamental, a gente estudou no mesmo colégio. E falando em colégio, eu saí do colégio sem saber o que fazer. Uhum. Mas uma coisa eu sabia, eu não queria ficar magrelo do jeito que eu era. Aí eu comecei a treinar, mas entendi que o treino já não estava mais sendo suficiente, porque eu não estava vendo mudança. Aí eu fui entender o que eu precisava fazer, eu entendi que eu precisava comer bem. E aí entrou a nutrição na minha vida. Estudando sozinho nutrição, eu resolvi que aquilo era o que eu queria fazer, comecei a estudar nutrição. Esse mundo vasto que a nutrição é, você sabe bem disso. E no meio da faculdade eu entendi que não bastava eu sentar na sala de aula como todas aquelas pessoas que estavam ali e ser só mais um. Uhum. Não adiantava eu fazer o que todo mundo estava fazendo e assistir a mesma aula que todo mundo assiste, eu precisava fazer algo diferente. Mas eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Aí eu tentei criar algumas soluções pela internet mesmo, eu já estava produzindo conteúdo, né? Uhum. E com esse intuito eu tentei criar algumas soluções para trazer um público de forma que eles conseguissem se fidelizar a mim e acompanhar meu conteúdo, mas o que eu tava pensando dava errado. E nesse mesmo tempo, eu falei, vou criar uma comunidade. Era online. Uhum. E nessa mesma época, o Matheus mandou mensagem pra mim e falou, mano, e se a gente fizer algo presencial aqui em Goiânia? Aí eu falei, pô, mano, que massa. E aí começou a vir ele vai poder falar melhor sobre a visão dele, né? Uhum. Mas eu sempre fui apaixonado por corrida. Foi um dos esportes que me iniciou nessa vida saudável. E a gente pensou, por que não reunir mais pessoas para correr e ensinar para elas tudo que a gente viveu nessa trajetória até aqui? Porque do momento que eu saí do ensino médio até a criação da Comunidade A Mais, vivi muita coisa, aprendi muita coisa. Uhum. E muita prática também, vivendo ali esporte, treino. E eu falei, vou levar isso para mais pessoas, porque eu sei a mudança que isso causou na minha vida. Uhum. Então, se eu simplesmente for negligente e parar por aqui, Guardar só pra você, né? só satisfazendo aquilo que tem a ver comigo, seria algo errado. Então, eu vou levar isso para mais pessoas. E a gente criou a Comunidade A Mais com um intuito, mudar a ambiência em Goiânia. Uhum. A gente sabe que em Goiânia tinha uma ambiência... Goiânia ainda tem uma ambiência que favorece aqueles desejos escravizadores, como o uso de drogas, álcool, festas, mulheres, prazeres mundanos e carnais, que às vezes não vão te trazer nenhum retorno, Prazeres principalmente imediatos, né? no futuro. Uhum. A gente queria transmitir isso para maior quantidade de pessoas que a gente conseguisse. Então a gente criou a Comunidade A Mais. Aí a gente corre porque é um meio que a gente tem de unir as pessoas semanalmente, mas vai muito além disso, né? Os meninos vão poder até falar melhor sobre isso. Perfeito. Existe um propósito, né, por trás de uma corrida, uma simples corrida, não é só isso, né? Existe todo um objetivo e a gente sempre fala, a gente sempre frisa muito essa questão. A Mais não é e nunca será apenas sobre corrida. Realmente é para elevar a prática de bons hábitos. A corrida é um meio que a gente encontrou para fazer isso, mas tem muito mais coisas envolvidas. E a história da A Mais, para mim, eu lembro que também foi com o Matheus. Ele decidiu criar também um modo caverna no Instagram. Eu achei aquilo bacana, algo para elevar, né, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Foram 30 dias. Aí ele fez os papelzinhos na parede, eu achei massa aquilo. Eu falei, não, vou participar Cada dia também. que passava, arrancava um papelzinho. Arrancava um Era um papelzinho. post-itzinho que eu pregava assim, 1, 2, 3, aí era 30. Aí você ia arrancando um por dia. Aí cada um tinha o seu propósito no modo caverna. Aí um propósito, mas tinha que ser mental, espiritual e físico. Eu falei, nossa, que bacana, vou participar. Aí eu entrei no grupo, tinha umas 4 pessoas, 5 pessoas, né?
Os 4 acabou. Teve pouquíssimas que pessoas. começa. Aí ele também veio com essa ideia pra mim. O que você acha da gente montar algo presencial aqui? E pra mim tava bem abstrato ainda no começo, bem vago, mas eu topei a ideia e hoje a Mais é o que ela é, certo? E a minha história, principalmente com esporte, vem de muito tempo atrás. Muito tempo não, né? Outubro de 2023 foi a minha primeira corrida que eu fiz. Eu vi o Murilo influenciando, incentivando todo mundo no Instagram. Eu falei, E a gente não se falava há algum tempo, né? A gente acabou se distanciando um pouco depois do colégio. No ensino médio, no ensino fundamental a gente estudou junto. Depois cada um foi para um rumo e... Nós três. A vida, né? A vida. Cada um foi pra um Acontece, rumo. é normal. Aí eu vi que ele tava influenciando, aí eu fui lá e mandei pra ele a minha inscrição na corrida. Eu falei, eu vou fazer uma corrida, uma de 5 km. Qual que era o nome da corrida? Larga o cigarro correndo. Detalhe, eu tinha esse Sério? hábito. Era o nome da Caraca. corrida. Eu tinha Larga o péssimos cigarro, hábitos, entende? E eu lembro que o Murilo falou, não, eu vou te ajudar. Ele não me chamou, ele só falou, mano, me inscrevi. Aí eu falei, mano, fala o dia e a hora que eu vou estar lá com você, vou correr com você. Que Mas massa. antes disso, ele me passou durante uma semana os treinos, né? Mais específico. Verdade. Porque eu tava tava lembrando disso, mano. porque eu tava cru. Eu tava cru na corrida Eu passei ainda. tipo, mano, treina assim pra você conseguir velocidade, treina assim pra você conseguir resistência. Aí você chegou a fazer, né? Cheguei, fiz tudo direitinho. Aí no dia da corrida, ele tava lá presente, eu achei muito bacana mesmo. E consegui, fiz minha primeira prova de 5 km em 33 minutos. Ele me gravou até no final. Fui de videomaker na prova. E foi pra mim uma sensação única. Nunca tinha sentido nada parecido. E desde então eu tô firme porque a corrida realmente me abriu portas. Eu venho de um passado que eu tive muitos hábitos ruins, né? Então acaba que chega um ponto que na corrida não vai dar pra você equilibrar esses dois hábitos entre corrida e outra coisa. Aí chegou o dia que a corrida falou mais alto e tô aí firme. Tem uma prova dia 6 de abril agora, eu vou correr minha segunda meia maratona oficial. E tamo aí firme. Uma coisa que a gente vê muito na Mais também é porque muita gente se recusa. Não consigo correr, corrida não é pra mim. O Daniel também pensava assim, mas chegou um momento da vida dele, resolveu fazer essa prova. Quando chega lá na prova, quando você chega na corrida, você consegue, principalmente, completar os 5 quilômetros. Você vai pensando na sua mente, né? Você cruza a largada, você não é mais a mesma pessoa que iniciou aquela prova. Então, pra quem não começou a corrida ainda, dá uma chance. Mas não vai sozinho no parque tentando dar tiro e cair morto antes de completar o primeiro quilômetro. Tem um direcionamento. Mas é o lugar certo pra isso. Porque ali a gente tem vários pelotões e depois que você consegue se superar e ver que você fez algo que você nunca havia conseguido fazer, mesmo não tendo feito ainda, você vai com certeza mudar sua visão sobre isso. Matheus também tá nessa, E né? você, Matheus, como que foi assim a corrida? Como que ela chegou na sua vida? Como que foi isso? Eu já corria há um tempinho bom, só que assim, eu corria na rua da minha casa, corria bem mal corrido, sabe? Corria muito feio. E aí, beleza. Aí eu sempre usei com os meninos e uma vez eu fiz um treino com o Murilo, aleatório, assim, a gente falou, vamos fazer um treino de musculação. Treinamos e aquilo ficou stand-by, beleza. Cara massa, legal, postamos uns vídeos, legal. Aí eu terminei, tinha acabado de encerrar um lançamento meu. Tinha acabado de encerrar um lançamento que eu tinha feito. Falei, cara, e depois do lançamento é um momento que você tá, sua base de lead tá toda quente, vamos gravar. Falei, não, eu vou tirar todas as redes sociais e vou fazer uma moto caverna. E aí o Biras e o Murilo animaram. Falei, então bora. Por que a gente não faz isso com mais gente? Por que a gente não leva isso pra mais pessoas? E a gente decidiu criar uma comunidade. Então, vamos unir pessoas com um propósito semelhante, pessoas que buscam o mesmo objetivo? Sim. Falei, pera, então isso aqui já não é mais uma comunidade, passa a ser um movimento, porque são pessoas reunidas por uma causa maior. Perfeito. E foi isso que a gente decidiu fazer. Então a gente pensou, arquitetamos, brifamos como é que ia ser, e o que a gente falou? Beleza, a gente tem um grupo de pessoas, são os jovens que querem sair da média, que tem um objetivo específico. Qual é o objetivo? Não negociar com a mediocridade. Então, esse é o lema, esse é o nosso grande ideal. Vocês, né? É o nosso grande ideal. A gente quer mudar a Goiânia mesmo. É isso que queima no nosso coração. É mudar a Goiânia através dos bons hábitos. Rola uma real metanoia. É a mudança de pensamento, junto com a mudança física, a mudança espiritual. Tanto é que a gente traz tudo isso dentro da nossa comunidade, do nosso funil. Lá a gente tem o grupo DDFF, que é o projeto que eu estou participando, que é o Deus Deseja Filhos Fortes, que é de treinando com o pessoal. Vamos lançar o Clube do Livro. A gente tem o vôlei durante a semana, tem o futebol, que o pessoal vai. No domingo é o nosso encontro, então é o encontro da tribo.
Ah, Matheus, por que corrida? Corrida foi só um meio que a gente achou de encontrar, mas indifere o meio. Se é no vôlei, se é no futebol. Não é o fim, né? Inclusive, tem gente que vai não pra correr, mas pra encontrar o pessoal. Sim. Momento de comunhão, né? É demais. Eu tô machucado. Vai mesmo assim. Às vezes É de vai no caminhão. comunhão, Não de é pra cura. correr, exatamente. Exatamente. E aí, na mais, a gente vê que muitas coisas massas vão acontecer. Então, tem um cara que ele é muito importante pra mais, que é o Guto. Sim. Então, o Guto, ele chegou lá, não conseguiu... Eu lembro até hoje, uma das primeiras... uma das primeiras dele, se eu não me engano, foi no Parque Flamboyant. Foi a primeira. Foi a primeira. Como é que funciona? A gente corre todo domingo. E no último domingo do mês, a gente vai pra um parque diferente. Hoje em dia, a gente corre no Lago das Rosas. Todo domingo, às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, a gente tá ali no Lago das Rosas. E aí, nesse domingo, foi no Parque Flamboyant. E o Guto foi. E o Guto, ele é um cara alto e ele não conseguia correr. E aí, beleza, ele começou naquele dia, não correu direito. Hoje em dia, a gente divide em 3 pelotões, que é o pelotão A+, B- e C. Ele era do pelotão B-, que anda 500 metros e corre 500 metros, que é pra quem tá começando. Tem as divisões. Tem, é tudo. Por isso que a gente fala que Massa. quem É pra ainda não qualquer sabe pessoa. correr, Uai. lá é seu lugar. É. Porque você chega na assessoria hoje em dia, tá todo mundo correndo e você não consegue Você fica acompanhar. perdido, Você né? se sente mais fora do que dentro da bolha. Mas na mais não é assim que funciona. Lá, a pessoa ela se sente pertencente do lugar demais. mesmo. Tem um Só pra deixar claro, nada direcionamento. contra a assessoria, mas... Não, claro. Algumas pessoas Mas vem pra acham mais. que elas têm que... Algumas pessoas acham que elas têm que Só um começar igual aquele atleta que já treina há 10 anos. Mas não é assim, né? Tem uma caminhada a ser seguida. Com certeza. E o Subir a bom é que montanha. a gente consegue até trazer a família, que o pelotão C foi criado pra isso. C de caminhada. Que bacana. Então, às vezes, as mães vão levar uma inclusão ali, né? a mais Não era... tem onde deixar o filho, isso não é problema. A gente vai falar um pouquinho da Neudinha depois. vai pra falar você. da Neudinha, que é outra pessoa. É. Você vê que a gente sabe o Incrível. nome de todo mundo. Por quê? Porque ele é nossa família mesmo. Eu Aham. falo aqui, eu arrepio, porque é isso que queima na gente. E aí, só pra encerrar do Guto, né? Hoje em dia ele é do pelotão A+. Ele começou 500, hoje em dia ele é do A+. O pace, ele tá abaixando cada vez. E E chama ele tá a conseguindo galera. correr cada vez maiores distâncias. E ele chama a galera. é o cara que lidera o vôlei. Então, o vôlei A+, que lidera é ele. Caraca. Ele liderou a nossa trilha também, ele é o cara que entende de trilha, então a gente fez a trilha A+, ele é o cara que vai. Que Depois massa. desse dia do Parque Flamboyant, a corrida seguinte foi a primeira corrida das mulheres que a gente fez. A gente reuniu mais de 100 mulheres pela primeira vez e foi um evento pro Outubro Rosa. Aí, como foi uma corrida só pras mulheres, no domingo, que aconteceu numa sexta à noite, Foi. no domingo, a gente resolveu assim, ó, não vamos deixar um domingo sem a corrida dar mais. Então, eu vou lá pra Ricardo Paranhos, quem quiser pode ir, a gente vai correr junto. E o Guto foi nesse dia. Ele ainda não tinha conseguido correr 5km direto. Foi a Aí eu falei, primeira mano, eu vou com você e a gente vai conseguir completar. Lembra aquela sensação que eu falei? Você começa a correr, mas quando você termina, você não é mais a mesma pessoa? Aham. Ele não me falou, mas eu consegui perceber isso nele. Depois que ele conseguiu completar os 5 primeiros quilômetros sem caminhar, ele já não era mais a mesma pessoa. E desde então, ele só vem escalando a montanha. E esse vôlei que o Matheus falou, por exemplo, ele criou... A ideia veio dele, ele que criou, não foi a gente. sozinho. Não A foi gente não pediu pra ele. A gente não chegou nele e falou, mano, cria lá pra gente, faz esse favor. Não, ele falou, mano, eu vou Tive uma criar, ideia. eu vou organizar, eu vou tomar conta, porque a gente já tem um monte de coisa pra Tem. fazer. São muitas responsabilidades, Muita né? coisa. Muita ué. gente pra liderar, Sim. né? Exato. Aí ele tomou conta e organiza muito Não, bem. e o vôlei hoje tá fervendo, cara. Quando eu fui pro vôlei, a primeira vez, eu falei, mano, não é possível. Caraca, velho. Também fiquei desse Mano, jeito. isso aqui tá perfeito. Ele organiza quem vai jogar em cada quadra, quais são os Aham. próximos times. Não, Tudo certinho, Guto. organizado. Faz um você é o pós. cara, mano. E dessa vez que ele correu 5km, quantas pessoas tinham? Umas 15. Nossa. Pouquinha gente. Caraca. Deus, ele faz as coisas certas, né? Conecta a gente com pessoas certas. Sim, Quando a gente tá incrível. alinhado com o propósito dele, né? Eu sempre falo isso aqui. O nome do podcast é Podcoff com propósito, justamente porque eu sempre gosto de trazer, né? Pessoas que caminham sobre um propósito, né? Então, eu enxerguei isso na comunidade. Lá no início, eu lembro de você divulgando a comunidade a mais lá no Nutrition, né? Aquele evento trouxe umas 50 pessoas pro grupo e foi... A gente tava muito no começo. Uhum. Tava no início, Tinha, eu acho que 1 mês de comunidade. Foi legal. Isso é muito massa. consegui- Então, Não, mano, você não tem Gente noção. falando Você velho. colocou no quadro. Eu fui lá pro... Foi, ele Mano, colocou no eu fui pra telão. um palco com, sei lá, 200 pessoas me assistindo e um QR Codezão da a mais lá atrás. E o grupo, Acessa aí. entra, vai entrando gente. Assim, claro que hoje em dia nem todo mundo que entrou tá lá lá. ainda, mas não é isso que importa. O que importa é que as pessoas sabem que existe
e falam dar mais para mais gente. Sim. E isso vai... Conheceram lá, né, o propósito. Com Então, certeza. eu conheci você através da nutrição, né? A gente se conectou. Então, assim, é muito bom poder ouvir vocês. Que vocês falam com tanta verdade, com tanta emoção, né? Aquilo que dá pra ver que realmente queima no coração de vocês. Que existe um propósito por trás. Então, isso é algo que eu gosto sempre de trazer aqui. E é muito bom ver vocês falando sobre os pilares, né? Então, é algo que eu sempre falo nos meus atendimentos, em todo projeto que eu vou fazer, que não é só sobre a gente nutrir o corpo, né? Mas nutrir a alma também. É corpo, mente e espírito. Tá sempre alinhado. Então, vocês falando aqui, eu fui arrepiando, assim. Tipo, meu Deus, é a mesma coisa que eu acredito, né? E quando a gente tá num ambiente onde tá unido ali, no mesmo propósito, facilita o caminho, né? Facilita e muito. Com certeza. É isso que o Murilo falou, às vezes a gente faz eventos um pouco menores intencionalmente. Só que o grande ponto não é... Aí, às vezes, o pessoal pode olhar e falar assim, poxa, mas hoje deu menos. Por quê? A comunidade pode crescer? Nosso foco não é quantidade. Claro que a gente quer mais gente. Sim. Só que um lema que a gente tem muito forte é que seja por um. Que seja pelo Guto que conseguiu correr 5 km. Que seja pelo Biras que parou de fumar. Que seja por mim que comecei a treinar. Não é Então, sobre números, é sobre vidas, né? E Não, transformação. e a gente até ressalta, porque pessoas são mais importantes que números, então, pra gente. Então, qualquer vida que a gente conseguir mudar lá, a mensagem for passada pra nós, a gente já cumpriu com o nosso objetivo maior, né? É o gerar conexão, né? Não tem como, dependendo da quantidade de pessoas ali, gerar uma conexão que às vezes você quer gerar, tocar lá no profundo, né? Sim. Dessa pessoa pra gerar essa transformação. É um hábito que deixa pra trás. Então, isso é uma responsabilidade muito séria que vocês fazem. Sim, é. Com certeza. Né? E como que é isso pra vocês, assim, essa questão de transformar vidas ali? Como é que vocês lidam com essa é uma pergunta direcionada pros três, né? Como é que vocês lidam com essa responsabilidade de liderar ali pessoas? Como que... Quer responder? Pode ir primeiro. A gente, no início, não dava pra ter essa noção. Mas quando a gente vê que hoje pessoas sem a menor pretensão de alguém da liderança colocam comunidade a mais na bio delas. Nossa. Colocam E a gente sempre o percebe. nome, colocam assim o nome da comunidade a mais em lugares, Tipo no WhatsApp, assim, sabe? Tipo, É. Matheus Freitas, Membro. comunidade a mais. exatamente, Nossa. o nome do WhatsApp da pessoa, não sei o que lá, A mais. a mais. Então as pessoas se identificam com isso e levam isso pra frente. Eu te contei a história do meu começo e quando a gente pensa que eu era só mais uma pessoa no meio daquele tanto de gente ali na minha sala e se eu ficasse ali parado, eu continuaria sendo mais um no meio da multidão. É fácil querer sair do lugar que você tá pra mudar, mas o que você tem que fazer pra chegar até lá? Então, eu entendi que eu precisava botar a cara. E quando a comunidade a mais surgiu, eu trouxe essa ideia e assumi a liderança da comunidade a mais, de forma que eu tenho crenças, valores, princípios que eu creio que são muito fortes e que podem levar a mudança para a vida de mais pessoas, e a gente decide transmitir isso de mim para toda a comunidade. Então, liderar isso e estar à frente significa você não pode negociar e você não pode ser um exemplo que vai fazer a pessoa desviar daquele caminho que ela estava Sai seguindo. do caminho. Então, não é algo simples, mas eu jamais me arrependi de ter começado. E hoje, às vezes, é engraçado, né? Porque eu também já vivi um passado de mediocridade, né? Todos nós já tivemos nossas histórias. Ótimo certeza. termo. Mas hoje, quando eu chego em algum lugar assim e vejo, nossa, aquele ali era eu do passado. Eu fico feliz por não ser mais assim e fico feliz porque eu cumpro com o que eu falo. Então, se na comunidade eu chego lá e dou um discurso que tem a ver com fugir desses prazeres momentâneos, aquele que você tinha até comentado, eu realmente vivo isso. Então, não adianta você querer liderar, você falar, mas virando as costas, Fazer você totalmente ser uma diferente. pessoa Ser diferente, É. né? Então, certeza. se a gente quer liderar, a gente tem que primeiro ser o exemplo. Com Ser
um certo modelo, né, para ser seguido. Inspirar, né, pessoas. E eu não acho que, sejam igual a mim. Não, mas eu acredito muito no que eu vivo e tem pessoas que também acreditam. Quem quer estar comigo, quem vai andar com a gente da A Mais, já tomou a decisão. E se você ainda não tomou, talvez, né, ainda não tenha enxergado, mas A Mais é muito mais do que correr, A Mais é muito mais do que estar dali aos domingos. É sobre ser a mais, 1% a mais todos os dias, sempre buscando ser melhor e lutando contra a mediocridade. É isso. E com certeza você falou sobre o passado, né? Que no passado você já viveu. Todo mundo aqui, né? Acredito que todos nós temos um passado que às vezes a gente olha assim e fala, nossa, como que, né? Mas faz parte do processo. Então, para que hoje a comunidade A Mais exista, né? Vocês ensinam dentro daquilo que vocês já viveram, né? Sim. Então, traz aprendizado, tanto para você, Daniel, Murilo, Matheus, né? Então, tudo que vocês já viveram, vocês colocam um pouco disso. Um pouco não, muito, né? Muito disso. Né? Então, é sobre algo pessoal e algo muito maior, né? Que vem do coração de Deus também, né? Você mesmo estava falando ali fora que você serve na igreja. A gente sabe que maior é aquele que serve. Sim. E, então, muito mais do que alguma recompensa, o servir tem que ser algo que queima dentro da pessoa. Pra ela. Ele entregou tudo pra nós, né? Então, como nós vamos entregar menos do que isso, né? Com certeza. Quando o Murilo tava falando, veio uma palavra muito forte no meu coração. Eu não lembro exatamente qual santa que falou, mas prega o evangelho, se precisar use palavras. Então, isso que você falou de ser além de um discurso, ser o seu estilo de vida. Isso é o mais importante, porque as pessoas vão se identificar com o que está acontecendo. Então, isso é muito importante e como a gente está falando da mais, essa ideia de querer mudar mesmo o status que está acontecendo agora é tão importante que a gente, quando muda uma pessoa, a gente fala, poxa, tá rolando, sabe? Tá acontecendo. E é lindo, sabe? Eu particularmente, os meninos também, mas é lindo a gente ver que todo o esforço que a gente faz durante a semana, porque todos nós temos outros negócios. O Biras trabalha com as coisas dele, o Murilo também. Esse é um outro ponto que eu quero perguntar pra vocês também. E conseguir preparar tudo isso durante a semana pra no domingo acontecer o evento. A gente conseguir mudar fala, poxa, é isso. E tem uma coisa muito importante, são os relatos que a gente recebe. Então, a gente tá falando com embasamento. Então, toda semana, todo pós-corrida, o Matheus manda mensagem para todo o pessoal que marcou. E aí, como é que foi? O que você achou? O que pode melhorar? Também pra gente poder melhorar os pontos fracos. E às vezes eu dou uma olhada lá e o pessoal fala que gosta, que espalha para as pessoas, né? Então é sinal de que nosso dever, de certa forma, ele tá sendo cumprido. E eu vejo muito, eu vi um dia o Murilo falar sobre cumprir o chamado, o Freitas fala muito de servir, e eu penso que antes da comunidade e também da psicologia, que eu também me encontrei muito no curso, eu não tinha um objetivo, assim, não tinha um rumo, não sabia o que eu ia fazer ainda, mas depois de começar o curso de psicologia, depois do surgimento da Mais, eu vi que realmente era isso que eu queria fazer, que era impactar pessoas e transformar as vidas. Perfeito, muito bom. Aproveitando esse gancho, Daniel, você que está aí no meio, né, tem esse projeto Mente em Movimento, se você quiser contar um pouco sobre como que é isso também, mas para você, né, que nesse meio da psicologia, eu sempre trago muito da psicologia dentro dos meus atendimentos, não tem como desvincular disso do comportamento humano, ele está totalmente ligado, né, as nossas emoções afetam ali no nosso comer, não é só o que a gente come, mas como, é a ambiência, né, é a mentalidade, então eu sempre trago isso na minha abordagem, né, e você, como, né, estudante de psicologia, desse meio aí, como que você acha, né, o papel da saúde mental das pessoas que estão ali na comunidade? Ela é muito importante? Extremamente importante. O que você tem a dizer sobre isso? Porque o que acontece? A gente sempre fala que o indivíduo com o ambiente é uma relação dialética circular. Então, da mesma forma que o indivíduo muda o ambiente também vai alterar o comportamento do indivíduo. As consequências sendo reforçadoras, que aumentam, sendo punitivas, que diminuem. Então, o nosso objetivo na Mais realmente é trazer um ambiente em que as pessoas vão ver isso e vão continuar indo, vão continuar frequentando e vão continuar priorizando. A gente tem um problema, eu vou falar lá no grupo do DDFF, certo? Que é problema com... O que é DDF? É o Deus deseja filhos fortes. Tá, o que você falou. Não, que eu não tinha me ligado. Porque a gente já ficou na sigla. É o Deus deseja filhos fortes. Que a gente tem muito problema com... Casa de aposta, casa esportiva, que é algo que vem
dificultando cada vez mais o papel... Guerra ao tigrinho. Guerra ao tigrinho. Tem dificultado cada vez mais o papel, principalmente dos psicólogos, né? Então, eu até já fiz uma aula, ainda não foi lançada, sobre o problema com vícios em apostas. Então, tudo que leva a pessoa para baixo, a gente luta constantemente, entendeu? E a comunidade é um ambiente que eu acredito ser certo. A gente sempre influencia os bons hábitos. No grupo do DDFF eu mando muito. Toda vez que eu tô lendo, eu leio todo dia eu tô lendo. E eu mando lá pra galera. E isso influencia. Porque o ambiente não é só o externo, não é só o local que você frequenta, não é só para onde você vai. Tem muito ambiente interno, que são as coisas que você consome. Sim. Então, e impacta totalmente no desenvolvimento e na constância, né, das pessoas. Impacta totalmente. Antes... Não, pode continuar. Não, acredito que é isso. Se a pessoa está consumindo, realmente está lá, por exemplo, com a comunidade, está vendo o que está sendo feito, isso aí vai ser um propulsor para ela, para ajudar ela a manter os hábitos. Perfeito. Você tinha, o Daniel estava falando de ambiente interno. Antes antes de tudo que está acontecendo agora na minha vida existir de fato, eu entendi que não adiantava eu querer melhorar, mas continuar praticando as mesmas coisas que eu sempre fiz. Aí eu comecei a entender o que eu estava consumindo no meu dia a dia. Porque era difícil eu mudar meu ambiente ainda. Eu ainda não tinha entendido o que eu tinha que fazer em relação às pessoas. E às vezes eu treinava, às vezes eu buscava comer melhor, mas as pessoas ao meu redor não eram algo que trazia um incentivo, muito pelo contrário, às vezes desmotivava. Então eu comecei a criar o meu próprio ambiente do jeito que eu conseguia. É sobre isso. Eu comecei a seguir pessoas que chegaram em lugares que eu quero chegar, comecei a ver muito podcast. E isso, de certa forma, me trouxe uma orientação para eu conseguir sair daquele lugar que eu tava. Às vezes eu não sabia o que fazer, mas quando você vai para um ambiente onde existem pessoas melhores ou que já chegaram onde você quer, você entende o caminho que eles traçaram. E isso torna muito mais fácil a caminhada, a escalada dessa montanha. E é isso que a gente quer criar na Mais, um ambiente onde as pessoas consigam enxergar. Facilita, né? Se aquele cara ali começou há 1 ano atrás e hoje ele tá onde tá, por que eu não vou ser capaz? Também consigo. O Guto, que a gente falou que ele é o exemplo disso, ele não conseguia correr. Ninguém nasceu sabendo correr. Ninguém nasceu correndo 10, 15, 21 quilômetros. Mas quando a pessoa se dedica e quer fazer acontecer, seja corrida ou qualquer outra coisa, não tem nada que vai parar ela, a não ser ela mesma. E que através desse podcast consigamos atingir outras pessoas, assim como você foi atingido no passado, né? Sim, que o cara com que certeza. tá na situação que você tava no começo, sinta-se bem-vindo e acolhido para vir na comunidade. Porque a gente já demos o primeiro passo. Que é o quê? Criamos um ambiente. Agora basta você vir e agregar ele com a gente. Sim. Quando a gente tem um ambiente que está favorável, é muito mais fácil, né? E eu costumo dizer que quando a gente não consegue mudar o ambiente que a gente está, que às vezes as pessoas que estão ouvindo aqui pode estar num ambiente que nada favorece, né? Mas quando a gente não pode modificar, o que está no nosso controle? As nossas atitudes, né? Então, quando você não pode mudar o ambiente, mude a si mesmo. E isso vai impactar ali. E naturalmente você vai começar naturalmente. se Igual você desvencilhar. foi fazer o quê? Buscar podcast, buscar ler, buscar, né, se basear em outras coisas pra gerar algo diferente. Não tem como a gente querer algo diferente fazendo as mesmas coisas. Tem que utilizar aquilo que você tem ao seu favor. Utilizar as redes sociais Sim. agora da forma de que uma tem. forma benéfica, né? Porque senão você adoece também, Sim, dependendo do sim. jeito que É. utiliza as redes sociais ali. Não pode fazer com que... Eu tava conversando antes de vir pra cá sobre isso. Hoje em dia, muitas pessoas colocam as redes sociais, o Instagram, internet, como o senhor da vida delas. E é o Sim, contrário. Né? Verdade. Ela é um meio para que a gente possa, né, se conectar através, né, da comunidade, por exemplo. Estar ali no ambiente com pessoas que estão unidas no mesmo propósito, né? E não para algo, como você trouxe aí essas outras questões, né? De aposta, não sei o quê. Sim. Então, assim, é saber usar, né? Tem que Estar em saber ambientes usar. como a comunidade A Mais, com certeza, é algo que vai potencializar a vida de você que ainda não tá na comunidade. Então, só venham, né? Com certeza vai ser acolhido, né? Pode ter certeza. A gente fez aquele evento, o que você achou? Massa demais. O das mulheres. Você tava nele? Eu fui o só segundo? pra acompanhar a Ariane, que foi Aham, palestrar lá. aham. Aí eu fui. O que pra você achou? ver. Muito massa. Foi da hora, né? Massa Curtiu? demais. Muito organizado.
né? E a galera ali motivada o tempo todo, e a galera no sol. Não vai no sol mesmo. No sol mesmo, A nossa organização começa na segunda. Tudo é extremamente pensado. Cada passo que Todo briefing, todo Os debriefing. bastidores dessa organização. Chega... Cada detalhe, mas tudo Vale a conta pena, né? pra chegar Tudo no muito bem domingo e pensado. acontecer de forma Às vezes as harmônica. pessoas não têm noção, né, do que Não tem. vocês fazem pra fazer acontecer, né? Tem Os um bastidores não. por trás do palco. A gente escuta, a gente briga, a gente se desentende, mas no fim Acontece, das né, em contas a todo gente lugar. sabe que isso acontece, mas o objetivo vai continuar sendo o mesmo. E a gente vai permanecer firme. E um ponto da comunidade, ela não tem fins lucrativos, no fim das contas. O máximo que a gente faz é vender nossos produtos para quê? Se financiar. Então, para conseguir criar eventos... Conseguir recursos, né? Exatamente. Pra poder continuar Manter, fazendo. sim. Exatamente. É isso. E aí a gente até fala sempre disso. Gente, compra quem quer apoiar, quem quer estar com a gente mesmo. Então, tipo, essa camisa, aquela camisa, a gente tem a ecobag, que você viu lá no dia da corrida. O planner, tem tudo. Matheus, aproveitando que você trouxe essa questão, como que a sua jornada aí como empreendedor, né? Eu percebi muito isso quando eu fui fazer essa apresentação. Como que essa jornada sua como empreendedor, ela se conectou com a missão, assim, da Mais? Quando a gente for... Primeiro, o que eu acredito sobre empreendedorismo? Pra mim, você empreender não é você ter uma empresa, não é você ter um CNPJ. Porque CNPJ por CNPJ, qualquer um abre. Um mês se abre rapidinho. Pra mim, empreender é resolver problemas. Então, o cara que tá disposto a resolver problemas, ele tá empreendendo. Seja na sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho. Existe o intraempreendedorismo, que é empreender dentro de uma empresa. Então, eu falei, cara, que massa. E acredito eu que estamos resolvendo o problema de várias pessoas. Falei, poxa, que massa. E eu gosto de trazer essa visão, porque muitas pessoas falam, às vezes não é pra mim. E eu começo a ver surgir negócios dentro da Mais. E quando isso acontece, eu falo, cara, que irado. Esses dias pra trás tem o... E aí todo mundo começa a fazer negócio. O Gabriel, Gabriel contador. João Gabriel, contador. Aí ele comprou meu café, me chamou pra ir lá pra fazer a contabilidade da minha empresa. Chamou o Heitor também. Olha a rede, né? A rede de conexão. E assim, tudo harmônico. Tudo que a gente faz na Mais tem que ser harmônico. Porque, no fim das contas, a gente vive pra chegar na harmonia, né? Então, as coisas vão acontecendo. Eu falei assim, cara, vamos trazer um pouco disso pra Mais? Hoje em dia, a gente trata de maneira suave, mas trata. E eu vejo que vai acontecendo. A Amanda e a Bia agora estão com um projeto lindo de nutrição também. Elas vão fazer marmita fit numa pegada diferente. Top, projeto muito bonito. Sabe, não lançou ainda, nem sei se eu podia estar falando, mas enfim. Se não podia, já falou. Se vocês querem saber, vocês vão pra comunidade também. E assim, eu fico muito feliz, porque no fim das contas, o que eu acredito? Eu acredito que nós temos que viver para exercer nossa vocação. E para mim, o que é uma empresa? O que é um negócio? Os desdobramentos da nossa vocação. Então eu sinto que eu fui chamado, o chamado de Deus para mim é ensine sobre empreendedorismo. Tanto é que em tudo que eu faço eu tento falar um pouco. O lado educacional para mim é muito forte. Então eu vejo que através da educação a gente consegue chegar onde a gente quiser. Ou melhor, através da educação conseguimos levar as pessoas para onde a gente quer. E a educação ilumina mesmo, né? Então dentro da Mais eu vejo que eu consigo transmitir isso de pouco a pouco. Eu, Murilo, Biras. E quando eu vejo as empresas sendo criadas, e não só empresas, as soluções. Porque eu sempre falo isso, o povo fala, eu não sou criativo para criar solução. Só que no fim das contas, nós somos o reflexo de Deus, a imagem e semelhança. Então nós temos uma capacidade criativa também. No momento que a gente gera outra vida, a gente também é um coautor da criação. Então eu falo, cara, é isso que eu quero, é vocês criando, é vocês não negociando e vocês elevando o seu nível. Porque ser a mais é você ser 1% melhor. A mais tem... Quando a gente fala do nome, tem vários significados, né? Mas a mais é tipo aquela nota 10. Isso é tipo mais 10, sabe? Poderia chamar a comunidade A, sabe? Mas não é A mais, é você ser... 1% melhor a cada dia, melhor. tipo isso. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Fazer o que ninguém tá fazendo é olhar pra onde ninguém está olhando. E sempre há o que melhorar, né? Eu costumo falar assim, o dia que a gente estiver pronto pra levar, as mãos pro céu que Deus vai levar, né? Tô pronta. Não estamos prontos, né? Sempre há algo a melhorar, algo a acrescentar, né, Matheus? Tem uma pessoa que ela fala, eu não vou lembrar quem é, mas acho que eu já vi muito o Wesley falando disso. Tem uma caixinha com 10 problemas. À medida que você vai tirando esses problemas dessa caixinha, que significa que você está resolvendo eles, outros vão entrar. Então, sempre há algo a melhorar. É uma tarefa contínua. E às vezes aqueles outros que estão entrando na caixinha, você não estava enxergando eles antes, porque você estava com aqueles outros diante de você. Você vai tirando novos e vão surgindo outros.
A gente veio muito isso com a comunidade. Há um tempo atrás, a gente tava, tipo assim... Foi quando a comunidade começou a crescer, a gente viu que a gente tava influenciando um pessoal muito massa. Que foi na época da Confra, foi na época da corrida, que começou uma verdadeira guerra espiritual. Você não tá entendendo. Tipo, um dia antes da Confra, que é Você soube o que aconteceu? um grande evento na mais. Aconteceu um monte de coisa. Não, bateram no portão dele, arrebentaram o portão dele um dia antes do evento. A casa dele dormiu de portão aberto. Portão aberto. Nunca aconteceu isso. Aí, o que acontece? A Confra ia ser o maior evento da Mais. Então, a gente estava realmente preparado para receber Evento um muito público grande. alto. Então, a gente estava tudo preparado. Aí eu Mais tava... de 500 inscrições, né? Pois é, aí eu tava jantando com a minha namorada lá na cozinha. E minha cozinha eu fico assim, e pra porta, pro portão, perdão. E minha mãe, ela tava na vizinha. Jantando, né? Porque também no outro dia eu ia fazer uma prova. Ia tentar bater meu RP no meu recorde pessoal nos 10 quilômetros, depois eu ia pra Confra. Então eram 2 eventos que eu tava eu tava esperando demais. Aí, do nada, 23 anos que eu moro naquela casa, nunca aconteceu isso. Uma mulher vai e arrebenta meu portão. Ela arrebentou. O motor voou, foi pra outro rumo. Foi feio, foi Foi feio. feio. Vocês estão rindo, mas não tava não, né? Com Não, certeza. no dia você tá doido. Aí eu fiquei preocupadíssimo. Meu E o Deus. pior de tudo é que aí eu cheguei lá, né? Quando eu fui ver, ela deu ré, catou o pneu e foi embora. E chamei polícia, não resolveu. E eu fiquei sentado lá, olhando pra esse portão arrebentado, acho que uns 15 minutos. A Letícia, que é a minha namorada, tava do meu lado. Falei, velho, o que eu vou fazer? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Nisso, a gente tava resolvendo Não, 200 você mil não tá coisas pra essa entendendo. Confra acontecer. Você não tá entendendo. Então, já não bastava a questão de problema, vai lá e acontece. Aí tinha uma esse prova anterior, que a gente fez a prova de manhã e já foi pra Confra. A Confra foi o evento tipo, final pra fechar o ano. Foi numa chácara, foi Sim. lindo, sabe? A gente fez a Caraca, que dinâmica. massa. Aí no dia meu carro arriou a bateria também. Então assim, começou tudo a dar Um errado. monte de problema. Depois um monte de dessa Confra, a gente tinha, acho que 8 pessoas na equipe. Pelo menos umas 5 ficaram a semana inteira passando mal. Passando mal. Eu passei mal. Parece que É um sugou as confronto. energias. Existe. É porque, assim, eu costumo falar que o inimigo ele é muito sujo, né? Então, quanto maior a coisa que a gente tá construindo ali, quanto maior o propósito, maior vão ser as tentações, as provações, as tempestades. Eu não tem nunca como, vi né? aquilo acontecer na minha vida. Aí passou os 15 minutinhos, eu falei, não, quer saber, amor? Eu vou pra prova e eu vou pra Confra. Yeah. Aí eu avisei pra galera, resultado. Bati meu recorde nos 5, nos 10, e a Confra foi o que a gente Rodou. viu, foi um De sucesso. evento, né? E Batemos deu um recorde certo, de né, o evento. evento. Perfeitamente. Foi lindo, é o melhor- Deu muito certo. Até hoje, o Evento. melhor evento da Aí, mais, na minha ó. opinião. Amém, Até a né? tarde. Amém. Assim, a gente vê os problemas, né? Muitas vezes a gente sabe tudo que tá acontecendo ali. Aham. Mas o público que tá ali Tem desfrutando, a mínima Não, noção. não pra... é porque Não tem a necessidade de gente, ter, né, a também. gente tenta fazer tudo da forma mais proveitosa possível pra quem tá desfrutando do evento. E até hoje, graças a Deus, as pessoas só agradecem, só Elogiam elogiam. bastante. Essa é a palavra, desfrute. O cara que vai lá, não vai lá pra ter problema. Tipo assim, mano, desfrutar. Vai e desfrute. E a Confra a gente conseguiu fazer isso muito bem feito. Foi um ótimo evento. E desse ano vai ser outra melhor ainda. É sempre no final do Amém. ano que Tem acontece. um ano de a mais também. É. Esse ano tem muita coisa pra acontecer. Um ano então, já, hein? Quanta ansioso. coisa. Vão acompanhando aí pra vocês ficarem vendo o que, mas que essa- vai acontecer. Só crescendo com parceria. Nossa. Eu sou muito grato. Por exemplo, essa parceria, a mais nos trouxe Cada até aqui através da parceria. Sim. Né? Tipo, você veio e chamou a gente, muito legal. A gente teve a parceria agora, a última que a gente fez foi com a Red Bull. Foi uma mega corrida maluca. O pessoal foi fantasiado. Foi irado. O povo Tá vendo massa. aquele café ali? Tomaram muito café? Tiveram duas pessoas. Fantasiado de elas café. Imagina acredito. uma cabeça ali e 2 braços saindo. A pessoa não, foi desse gente. jeito. Colocou uma caixa de papelão preta e ganharam. Ganharam a melhor fantasia. Ganharam. Criativo. Não, Foi muito Criativo. incrível. bom. A Laura e o incrível. Bonitinho. Os Que dois massa. mandaram muito bem, muito bem, muito bem. Gente, que massa. Vocês falaram sobre algumas pessoas, né? E eu queria perguntar pra vocês, além do Guto, né? Vocês trouxeram aí. Ô, que Guterres, agora eu não- já tô sabendo. Mas qual que foi, né? A história mais marcante, assim, de pessoas da comunidade que vocês tiveram, além do Guto. Vamos lá, cada um fala um. Eu vou falar, então, eu Já- vou falar a da Neudinha, porque ela impacta muito, porque ela sempre tá presente na comunidade. E ela sempre agradece bastante, ela fala que mudou a vida dela. E teve um dia em particular que a gente foi dar o selo a mais pra ela. O selo a mais, explicando aqui, para as pessoas que se destacaram e tudo. E ela era muito grata e a gente resolveu dar esse selo a mais pra ela. E ela fez todo um discurso, ela chorou no dia. E foi o dia que eu
eu acho que foi o principal dia que eu percebi, cara, realmente a gente tá mudando vidas. Nossa, ela chorou assim. Ela chorou. Com a alma, sabe? Foi lindo. Ali o dia você precisa entender, ela é a mãe que vai com todos os filhos dela Sim, pra mais. esqueci de falar ela isso. corre Ela dirigindo leva- o carrinho. Nossa, sério? Ela é O carrinho irada. de bebê, ela vai junto com o carrinho, guiando o carrinho. Gente. E o menininho na bicicleta. É, ele roda Não, o parque e aí, lá. olha que hippie falando. E aí, a filha dela não corria. Esse último domingo, ela levou a filha dela e a filha dela ela tava no pelotão a mais, correndo, empurrando o menino, e a filha dela no pelotão C caminhando. Foi. Foi de calça jeans, mas tava lá caminhando, sabe? E elas cantaram juntas no final. Foi karaokê, lindo. Karaokê, Gente é muito do massa. céu. Foi muito lindo. Não é nunca é só Massa. corrida, a gente leva diversão. Nesse karaokê tinha uma pessoa, um casal lá no parque, e aí eles viram a gente fazendo karaokê, chegaram, que é isso aí? No final tava Conheceu. cantando lá junto com a gente. Você tava no pedalinho lá, saiu do pedalinho pra ir cantar. Cantaram Tim Maia lá. Você Que pensou massa. na pessoa que você tem? Você não pensou ainda, pra não? falar? Pensei. Então, vou falar sua. Na verdade, são duas pessoas que as duas têm uma história relativamente parecida e assim, parecida aos meus olhos, né? Na vida delas, cada um tem sua vida, mas a Thaís e a Bia. A Thaís, ela não morava aqui em Goiânia Perfeito. e ela era, se eu não me engano, do Mato Grosso. Cresceu na fazenda e ela chegou em Goiânia por acaso e veio morar aqui sem ninguém. Não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada. E o relato que ela conta pra gente, eu não sei como que ela conheceu a comunidade, mas uma das primeiras corridas que ela participou, um dos primeiros eventos, que não foi corrida, foi a trilha. A gente resolveu que a gente não ia correr, mas ia fazer uma trilha, lá perto do Los Andes. Ali atrás do Paço Municipal, a Sei. gente fez essa trilha Laboratório. e ela... Cara, ela tava radiante, sabe? Tava mesmo. Ela tava radiante nesse dia. A gente conseguia ver que ela tava feliz. E depois, quando eu fui conhecendo mais ela, deu pra perceber que... São palavras dela. Ela encontrou a família dela aqui em Goiânia. Porque ela chegou sozinha, morando aqui nessa cidade, não conhecia ninguém, não tinha muito o que fazer, assim, nos finais de semana, às vezes ficava em casa. Agora, ela não perde uma corrida da mais, ela sempre tá com a Se gente. encontrou ali, E né? outra, encontrou. esses hábitos, esses princípios que a gente vem citando desde o começo do podcast, se encaixaram com o que ela estava procurando e pessoas que buscam essas mesmas coisas, caminhando juntas, são capazes de chegar onde querem mais rápido e, além disso, podem ir mais longe. E eu consigo enxergar isso nela. E a Bia também, a Beatriz Monteiro, ela é um exemplo de pessoa que chegou na mais discreta, tímida, e depois ela foi sendo mais participativa, sendo mais proativa. Hoje ela tá quase entrando no time, quase sendo parte do time. Que massa. E ela mesmo sendo mãe, ela mesmo trabalhando e estudando e tendo Final você de sabe, faculdade. trabalhar e estudar é uma Uhum. coisa muito caótica, Sim. mas ela sempre faz questão de estar com a gente. E muito mais do que isso, eu tô vendo ela postando no Instagram, evolução. E ela fala pra gente que a comunidade a mais trouxe pra ela esse espírito de cuidar do corpo, de praticar esportes. E não é só, pra eu praticar esporte. Não. Porque a partir do momento que você começa a praticar esporte, você começa a cuidar melhor da sua alimentação, que faz com que você queira acordar mais cedo, que faz com que você conheça mais pessoas e consiga se relacionar. Enfim, essas duas pessoas são casos que eu consigo enxergar, que antes da A Mais eram uma pessoa e agora são outra. Perfeito. O meu eu vejo muito... Eu gosto muito de honrar quem deve ser honrado. E tem um cara lá que chama Ricardo. O Ricardo, ele chama Ricardo, né? Só que todo dia de manhã ele mandava um vídeo fazendo um cardio na esteira. Ele falou assim, então beleza, tô seu Ricardo. E ele, assim, ele tá desde o comecinho da comunidade. E ele é o cara que você falou de conexão no começo. Essa palavra vem na minha cabeça ele. Ele é o cara que sabe conectar. Então ele conecta negócio. O Prospero, por exemplo, o café, a gente colocou ele em vários lugares por causa do Ricardo. Ele tá na comunidade todo domingo correndo. Ele chegou lá bem gordinho, né? Correndo agora, ele emagreceu. O rosto dele foi chupando, sabe? E ele, pra mim, é um exemplo de humildade. Ele é um cara que você senta pra conversar, ele conversa de tudo com você. Então, eu sou muito grato, até honrando aqui você publicamente, Ricardo, pela vida dele, por ele estar na comunidade, pelas pessoas que ele trouxe. Porque a transformação dele foi muito bonita, mas as pessoas que ele trouxe... Transbordou, né? Não, e ele é um cara assim, ele é abundante mesmo, ele traz gente, ele serve como deve ser servido, ele vai até o final ajudando,
sabe? Então, ele é um cara que eu gostaria de honrar aqui nesse podcast. Ricardo, eu tô vendo que você tá faltando muito a mais. Eu quero te ver de novo, senhor. Vários recados através desse podcast aqui, né? Gente, infelizmente, já fui avisada ali que já precisamos encerrar. Mas, nossa, foi muito bom a conversa aqui com vocês, né? Igual eu falei pro Murilo, uma próxima oportunidade, né? De vir aqui novamente. Os Podcoff tá de portas abertas, vocês podem contar comigo. E antes da gente encerrar, gostaria de fazer uma pergunta, que vocês respondessem essa pergunta e que deixasse também uma mensagem para quem às vezes está perdido no meio da jornada, né? Sobre propósito, enfim, sobre estilo de vida, saúde, qualquer coisa que tiver no coração de vocês queiram deixar para a galera que está ouvindo a gente. E a pergunta é: o que a comunidade representa na vida de cada um de vocês? Então, começando aqui pelo Murilo. Se manifeste, líder, primeiro. O que a comunidade representa na minha vida? Representa responsabilidade. Responsabilidade sobre tudo o que eu faço, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, de quando começa a segunda-feira até o domingo, de quando começa o mês até terminar o ano. Tudo que eu faço tem uma consequência. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é cuidado com o que você faz todos os dias, porque você vai ficar muito bom nisso. Então, se você está fazendo todos os dias aquilo que todo mundo está fazendo, você vai parar no mesmo lugar que todo mundo. E esse todo mundo é a média do brasileiro. A média do brasileiro é endividada. A média do brasileiro é acima do peso. E estar acima do peso não é necessariamente o problema, mas a gente sabe que a partir disso vem doenças como hipertensão, diabetes, coisas que sugam a energia e a saúde, a vitalidade das pessoas. A média do brasileiro enfrenta diversos outros problemas que são causados por estar na média, por aceitar ser mais um no meio da multidão. Para isso, a comunidade a mais foi criada. Então, nós que estamos à frente desse projeto, dessa comunidade, desse movimento, a gente entende que nós devemos ser responsáveis por tudo que nós fazemos todos os dias. Afinal, o que a gente faz todos os dias, lá na frente vai dizer se aquilo foi benéfico ou se te trouxe mais para baixo. Então, cuidado com o que você faz todos os dias. Você vai ficar muito bom nisso. Se a gente treina, se a gente cuida da nossa saúde, se a gente tem hábitos saudáveis, a gente vai ficar muito bom nisso. Mas se a gente todos os dias acorda dando desculpas por não ter feito o que deveria ser feito, a gente também vai ficar muito bom nisso. Aí você escolhe no que você quer ficar bom. Nós levamos essa responsabilidade com a gente carrega esse fardo e nós temos essa noção de que nós somos exemplos e nós temos que nos atentar para tudo que nós fazemos todos os dias, não só para servir de exemplo para outras pessoas, mas principalmente para que a gente seja um exemplo vivo do que a gente está pregando e do que a gente quer levar para Goiânia. Afinal, nós vamos mudar Goiânia um domingo de cada vez. Era a minha frase. Perfeito. Você, Daniel, o que a comunidade representa e um recado pra galera? Eu acho que, principalmente, além de responsabilidade, comprometimento. A gente sabe que a tarefa é árdua, não é fácil. E, inclusive, agradecer também ao restante do pessoal que faz parte, o Vitor, Laura, Laudson, Sara, todo esse pessoal que a Bia agora, todo esse pessoal que está engajado com esse mesmo objetivo de mudar Goiânia um domingo de cada vez, porque realmente, né, não é fácil, mas é algo que eu vejo como sendo necessário, né? Igual, eu queria deixar um recado aqui de que o passado não dita o seu futuro, né? Vocês podem ter certeza, eu estava completamente fora da estatística, eu nunca pensaria em estar em um podcast aqui hoje. Passei por muitos problemas, mas venho conseguindo, é uma tarefa constante e contínua, dar a volta por cima, e é isso que eu quero levar para a comunidade, de que o passado que você teve não vai ditar o seu presente e muito menos o seu futuro. É continuar, e a gente está aqui para te auxiliar nessa caminhada, né? Pode ter certeza disso. Para mim, resumindo a comunidade, eu não vou falar em uma palavra, mas em uma frase. Para mim, a comunidade é um mecanismo para mudar o mundo, começando por Goiânia. Então, a gente vai conseguir trazer... seremos frutas boas infectando frutas podres. Saibam disso.
é questão de tempo. E se eu posso deixar um recado aqui, não tem a ver com a comunidade, mas tem a ver com o que mais importa. Que é, nada é sobre nós e tudo é sobre Ele, senhores. Então, toda honra e toda glória a Deus. Arrependa-se criando o evangelho, porque nele sim a gente tem que depositar nossas esperanças. Amém, perfeito. E onde que a galera pode encontrar vocês? Perfil? Vocês vão me encontrar no perfil @comunidade_a_mais no Instagram. A gente tá também no YouTube. Começamos com o projeto DDFF, então o nosso YouTube a gente tá iniciando agora. O Matheus tá sendo o rato de laboratório. E também no meu perfil pessoal, Gadelha Murilo. Vocês me encontram lá. Mas o melhor lugar para vocês me encontrarem é todos os domingos, 7h30 da manhã, na corrida da A Mais. A gente espera lá. E, para quem quiser saber um pouquinho mais, igual eu falei, tem o Mente Movimento. A gente fala no Mente Movimento um pouquinho mais sobre psicologia, mais da psicologia esportiva, que é o que eu pretendo seguir futuramente. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre hábitos, sobre saúde mental, é só seguir o @eudanielgo. E também, vira e mexe, faço alguns posts para o Mente Movimento. E também tô lá todos os domingos, às 6h40 da manhã, né? Na verdade, que a gente chega. Chega um pouquinho A gente antes. Chega um pouquinho antes, pra deixar tudo organizado Organizar. pra galera quando chegar. E é isso que nós Senhores, acreditamos. vocês querem tomar um café de qualidade? Vocês encontram no Instagram @Café Prosperium, Café dos Empreendedores. Se vocês querem aprender sobre empreendedorismo, e-commerce, vendas na Amazon, o meu Instagram é Sou Matheus Freitas. Eu tô sempre postando lá, trazendo conteúdos. Não só sobre café, não só sobre Amazon, mas sobre a minha rotina e, como eu falei, a minha vocação, o meu negócio, que é o desdobramento das minhas vocações. As minhas crenças, tudo que eu acredito, eu falo lá. @Sou Matheus Freitas e @Café Prosperium. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês, pela troca. Foi muito bom poder ter esse momento aqui com vocês. E até a próxima oportunidade, né? Mas agradeço cada um. Matheus, Daniel, Foi Murilo. uma honra. Foi um prazer Obrigada, imenso estar viu? aqui presente. Muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite. A gente espera que seja só o início de uma boa relação. Que Com a certeza. gente possa trocar informações e muito mais do que isso. Que a gente possa caminhar junto e crescer junto. A gente quer ver você crescendo e caminhando junto ao seu lado. Eu Com quero ver você na certeza, mais, com isso certeza. sim. Vou me render. Gente, muito obrigada. E muito obrigada pra você também que ficou aqui até o final. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Então, Podcoff tá no Instagram como Podcoff com propósito. Não esqueçam também de acompanhar os meninos aqui, os nossos convidados, né? Comunidade A Mais. Vou deixar o link, tem o link do grupo, né? Tem. Vou deixar na descrição, então, para facilitar você que se identificou com todo esse propósito, né? Com tudo que a Comunidade A Mais, ela propõe a fazer, né? E tudo que ela gera, toda a transformação, né? De vidas que nós ouvimos aqui. Então, eu vou deixar o link, você clica lá, entra, participa, você que é de Goiânia. Então, participar aí desses momentos de comunhão, né? Para muito além da corrida. Então, fiquem à vontade. E para você que não me conhece ainda, né, no Instagram, tô lá como anapaulab.nutri. Lá eu falo sobre nutrição, sobre mentalidade, sobre alimentar para além do corpo, né? Alimentar a alma, alimentar o espírito. Então, vai ser um prazer receber você lá. E muito obrigada. Até o próximo episódio. Valeu. Até mais. Falou.